Todos encontraram? Amém? Capítulo 4, iremos ler do verso 1 até o verso 16, que diz assim: Rogo-vos, pois, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu do céu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação dele, do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Preste bem atenção nessa palavra, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Podemos assentar. Quero agradecer ao pastor Fábio, que está me dando essa oportunidade, e antes mesmo parabenizá-lo por essa idealização e esse início de uma reforma dentro da sua própria casa, né? A gente carece de obreiros na casa do Senhor que procuram exercer uma palavra genuína e uma palavra que traga salvação para a igreja. Então, quero agradecer em nome de Deus por essa inicialização, e que não fique só por esse dia, que o Senhor possa continuar mais e mais vezes e possa contar com o corpo de obreiros da igreja, que aqui está aprendendo e que futuramente serão as pessoas que estarão aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor através da palavra bíblica. Amém? Foi-me dado a seguinte responsabilidade de ler esse livro, 9 Marcas de uma Igreja Saudável. O autor é Mark Dever. E é um tema bem interessante e um tema bem discutido nos dias atuais, porque de antemão o Senhor vai falar em Lucas 10 que a seara é grande e poucos são os ceifeiros. O que ele está dizendo com isso em outras palavras? O campo de evangelização é muito grande, e poucos são aqueles que querem trabalhar para o crescimento do reino de Deus. Normalmente hoje nós temos muitos seguidores dentro da casa de Cristo, muitos, mas
Jesus escolhe 12, daquela multidão do qual seguia ele. Por qual motivo? Porque eles queriam o Deus da palavra. Não estavam na casa de Deus ou ao encontro de Jesus por conta daquilo que Jesus lhe dava. Eles querem o Mestre, querem estar junto ao Mestre. Não querem aquilo que o Mestre somente dá, aquela chamada teologia da prosperidade, que é o que a gente vê muito em muitas igrejas hoje, né? A gente procura receber os milagres de Deus, mas a gente não quer o Deus dos milagres. Infelizmente, a igreja se agarrota de pessoas assim com esse pensamento e se esquecem de que devem dar frutos dentro da casa de Deus. E a gente precisa de antemão, antes de eu ler o primeiro capítulo aqui, que eu quero discorrer juntamente com vocês, desconstruir essa ideia de que obreiro na casa do Senhor são somente aqueles que têm título. E eu quero dizer para você, engano teu. Todos aqueles que foram chamados por Cristo, nós não fomos que aceitamos a Cristo, mas foi Cristo que nos chamou, nos designou para uma salvação eterna. Mas a salvação é pela graça, mas não unicamente pela graça, mas também unicamente e atrelada com as obras. E infelizmente hoje nós estamos cheios de membros dentro do corpo, sugando todo o sangue do corpo. São pessoas que vêm ao culto, ou à igreja, ou seguem Jesus, e não querem nenhum compromisso com a palavra. São simplesmente ouvintes, ou propriamente um torcedor que fica numa arquibancada, que pagando o seu ingresso, tem o direito de crucificar novamente Jesus, tem o direito de dar alguma sugestão, mas ele propriamente não quer colocar a mão na obra. Normalmente essas pessoas gostam de opinar contra. Mas por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Nós temos uma grande oportunidade nas mãos, que é servir dentro da casa de Deus. Então, propriamente dizendo, não olhe para o título. Ore a Deus para que Deus te revele qual é verdadeiramente a sua função dentro da casa do Senhor. Porque hoje, simplesmente retirar um tapete que está sujo dentro da casa de Deus é muito difícil. A gente entra dentro da casa do Senhor e não se preocupa em trocar um copo de água. Não posso pôr a mão porque não é minha função. Não posso ficar na porta porque não é minha função. Mas espera aí, você foi chamado por quem? Por Cristo. Eu quero acreditar nisso. E você também precisa acreditar. Você não está servindo à igreja, você está servindo a Cristo. Ele é o dono da tua salvação. E você precisa reconhecer isso diariamente. Diariamente. Eu estava até conversando com o Lucas agora há pouco, ali fora. Se rejeita essa grande oportunidade de ser um obreiro na casa do Senhor, porque a gente está cheio daqueles ideais, daqueles pensamentos de que mais uma obrigatoriedade, mais uma função dentro da casa do Senhor, eu já estou sobrecarregado. A gente vive em dias que andar a pé 1 ou 2 quilômetros nos cansa facilmente. Estamos todos cansados. Todos. Se eu perguntasse aqui para vocês, a gente pode passar o dia todo sem fazer qualquer coisa, a gente se sente cansado. Há um fardo muito grande às nossas costas durante o final do dia. Mas por que tudo isso acontece? Por quê? Porque nós não dividimos os nossos fardos uns com os outros. Essa é a grande diferença. Porque se eu dividisse o meu fardo com o Lucas, e propriamente o Lucas dividisse o fardo dele com o pastor, e propriamente o pastor seguisse adiante, dividindo o seu fardo, a gente não estaria cansado. A igreja seguiria para frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor, sem cansaço algum, porque o cansaço é enfadonho, ele nos limita de chegar à glória de Deus. E Martim Lutero é um grande exemplo, um homem apenas. E eu volto lá para o Antigo Testamento, e vejo Deus dizendo que Salomão foi o homem mais inteligente da terra, o homem mais sábio.
Agora eu me pergunto, se Salomão foi o homem mais sábio da terra, por que você não pode ser o segundo homem mais sábio da terra? Ou a mulher mais sábia da terra? O que nós estamos esperando Deus fazer para que a gente se levante e faça algo? O que você está esperando Deus fazer para que Deus abra a sua mente? Ele não vai fazer isso sem primeiramente que você corra aos pés da cruz e diga: Deus, Jesus, meu Senhor, eu estou cativo nas minhas vontades, nos meus desejos. Eu quero te servir, eu quero servir ao reino, eu quero servir o meu próximo. Porque você quer dar um presente para Deus? Presenteie o seu próximo. Você vai estar cumprindo a vontade de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Presenteie a pessoa que está do seu lado, faça algo por ela. Seja longânimo. Seja altruísta. Amém? Quero compartilhar com vocês o que ele diz aqui no início, que é bem interessante e vale um destaque, que diz assim: nesse capítulo consideramos 3 perguntas. O que é uma igreja? E ele responde logo abaixo. De acordo com o Novo Testamento, a igreja primeiramente é um corpo de pessoas que confessam e dão evidência de que foram salvas apenas pela graça de Deus, tão somente para a sua glória e por meio da fé em Cristo somente. Isto é a igreja, um corpo de pessoas que se envolvem cultualmente em louvor a Deus, porque muitos dizem por aí que a igreja é esse prédio no qual vocês estão hoje, mas a igreja está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você, e você é o templo da qual Deus quer habitar. Então não somente esse templo é a casa de Deus, você faz parte da casa de Deus. E ele continua dizendo: os primeiros cristãos não tinham prédios, por quase 300 anos depois do início da igreja. E hoje a gente se limita por conta de uma pequena chuva que cai sobre a terra e a gente se diz: eu não vou ao culto hoje porque está chovendo. Eu louvo a Deus porque quando eu cheguei aqui, eu encontrei boa parte das ovelhas do pastor Fábio cultuando e comungando da mesma fé. Porque uma simples chuva, um simples problema no final da tarde pode impedir que a gente chegue no culto. Mas nós devemos viver conscientemente louvando a Deus diariamente. Então eu preciso me regenerar diariamente para que Deus mude o meu caráter. E nesse momento que você sente desprazer em vir ao culto e louvar a Deus, é o momento que você mais precisa de Deus. Ore ao Senhor: Deus, tenha misericórdia de mim. Eu preciso ser co-participante da obra. Deus não vai fazer algo para você. Deus vai fazer algo através de você. Ou seja, você precisa ser co-participante das obras de Deus. Ele não vai descer do céu e entregar a sua bênção na sua mão, sem que primeiramente você se sacrifique por algo a Ele. Porque Ele não nos entrega nada de mão beijada. E o sacrifício de Jesus, primeiramente, deveria ser o suficiente para que a gente se regenerasse dia a dia e voltasse aos pés da cruz. Mas Deus ainda tem misericórdia nos dias atuais e vem olhando para a gente com todo o amor, com toda a misericórdia e dizendo: eu preciso ajudá-los, eu preciso descer diariamente e ajudá-los. Amém? E a segunda pergunta é: por que unir-se a uma igreja? Ser um membro de uma igreja é um assunto crucial. Para entendermos para o que o Cristo está chamando você, como discípulo dele, unir-se a uma igreja não te dá segurança de salvação. Assim como suas boas obras, sua educação, sua cultura, suas amizades, suas contribuições financeiras e o seu batismo não o salvarão. Os não cristãos não devem procurar unir-se a uma igreja e sim aprender mais a respeito do que significa ser um verdadeiro cristão.
Mas aqueles que confessam ser cristão, quero perguntar-lhes, o que significa viver a vida cristã? Nós vivemos sozinhos. Ela é apenas uma questão de nossas virtudes isoladas e individuais. E ele continua dizendo que algumas afirmações é o seguinte: quero oferecer-lhes 5 razões para que vocês se unam a uma igreja que prega o Evangelho e provê exemplos de um viver cristão. E a primeira delas é: para segurarmos a nós mesmos, porque nós não podemos nos salvar a si próprios. Nós precisamos estar unidos ao corpo de Cristo, comungando da mesma fé, tendo os mesmos ideais, para que Cristo faça o milagre em nossas vidas. Amém? Você não deve se unir a uma igreja apenas para ser salvo, ou porque você tem medo de ir para o inferno. Mas pode querer unir-se a uma igreja para que esta o ajude a assegurar-se de que você é salvo. Mas eu não entendo o que isso significa. O que eu falei a princípio. Você precisa estar com o mesmo pensamento, juntamente do pensamento do teu irmão, sem intriga, para que você seja comum a ele. Quer ser o primeiro? Seja o último. Quer ser o primeiro? Seja o mais humilde. Quer ser o primeiro? Seja longânimo, seja paciente. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se guardardes aos meus mandamentos, permanecereis no amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no seu amor permaneço. Vós sois meus amigos. Se fazeis o que eu vos mando, ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A gente tem uma referência aqui em João 14, 21, 15, 10, 14, 13 e 17. O que isso significa aos olhos espirituais? Se eu digo que amo a Deus e não amo meu irmão, eu sou um mentiroso. Se eu digo que amo a Deus e não estendo a mão a um cativo, a um oprimido, eu não amo a Deus. Porque primeiramente Deus amou aquele que está cativo. E o problema não está naquele filho pródigo que saiu da sua casa. A gente sempre está acostumado a escutar que o problema sempre está no filho pródigo, naquele que abandona a sua família, naquele que abandona a sua fé. E o grande problema está naquele que está dentro da casa do Senhor, que é aquele filho que ficou, que é aquele filho que sempre está reclamando de tudo o que o Senhor não tem feito por ele. O Senhor tem feito algo pelo meu próximo e por mim. O que o Senhor tem feito? A gente sempre está acostumado a reclamar de tudo. Isso é mais comum do que a gente pensa. E, querendo ou não, a gente sempre se pega murmurando. O que é uma murmuração? Na verdade, você está dizendo que faria melhor aquilo que Deus está fazendo por você. Esse é um tipo de murmuração. Então a gente precisa se colocar como mente e membros do corpo de Cristo. E viver a palavra e não somente ler a palavra, continuamente. Vir a um culto, ser batizado, ser filho de crente, nascer num berço evangélico, dar o seu dízimo, não vai garantir a sua salvação, porque Deus não quer nada disso de você. É claro que isso é um complemento, mas primeiramente Deus quer o teu coração. Se o seu coração não estiver convertido para as vontades de Deus, nada disso tem valor. Isso é consequência de um bom obreiro. E encontrar um bom obreiro hoje, com grande dificuldade. Com grande dificuldade. A gente quer bons obreiros, mas a gente também conta com maus obreiros dentro da casa do Senhor. Pessoas que não têm responsabilidade. Que tratam a obra de Cristo como se fosse algo desprezível para um imundo que está lá fora. A gente precisa dar mais valor por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Isso tem que ser diariamente, constantemente.
Ah, Senhor, mas eu não tenho mais idade. Ah, Senhor, mas eu não tenho mais fôlego. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, se tu fizesse algo por mim, eu faria algo por você. O Senhor quer o teu coração, somente isso. Somente isso. E a gente vive hoje uma falta de conhecimento total da palavra. Nós nascemos em berço evangélico, dizemos ser cristãos evangélicos, damos os nossos dízimos e sequer conseguimos ler a palavra de Deus inteira. Temos tantos afazeres com as coisas do mundo e nós não temos a vontade de debruçar dentro dessa palavra. No meu primeiro ano de bacharel em teologia, juntamente com o Lucas, a gente foi pego de surpresa, e eu sempre gosto de repetir isso por onde eu vou. O nosso pastor Isaac e professor perguntou para uma sala de 40 alunos: quem daqui já leu a Bíblia inteira? E nós estávamos todos cheios, porque estávamos num colégio bem estruturado, se dizíamos reformados, e nem sequer 38 levantaram a mão. Ou seja, somente 2 pessoas levantaram a mão. E eu era daqueles que não tinham levantado a mão. E isso falou profundamente ao meu coração. Como eu posso requerer algo de Deus sem sequer que eu não me debruço na palavra de Deus? Nós assistimos filmes de 2 horas, 3 horas, 4 horas, temos tempo para tantas outras coisas, e alguém sequer já leu toda a palavra de Deus? Esse é o manual de instrumento que nós devemos comer diariamente. É um instrumento, é uma bússola. O crente só vive perdido e sem conhecimento porque não se debruça dentro da palavra de Deus. E a gente vive um analfabetismo desse conhecimento. Nós só queremos ouvir: Deus vai te abençoar. Nós só queremos ouvir: Deus vai te dar algo. Mas o que nós fazemos para Deus? Somente ouvimos? Somente assistimos? Somos coparticipantes de tudo aquilo que Deus tem feito na terra? Eu fico olhando e admirando as grandes oportunidades que nós temos de fazer algo melhor para Deus e não fazemos. Isso se chama negligência. Se você ver alguma deficiência dentro da igreja que você congrega e somente olha e não se levanta para estender a mão, você é um negligente. E não somente nessa área, em qualquer área. O que nós podemos fazer para ajudar? Eu posso estender a mão de que forma? Eu não sei fazer isso, mas eu posso agir com isso. Eu não tenho essa ferramenta, mas eu posso ajudar com isso. Mas a gente só quer somente ouvir, receber, receber e receber. A segunda sugestão que ele dá: por que se unir a uma igreja? Essa é uma ideia crucial de Marcos 16:4, para evangelizar o mundo. Outra razão por que você deve unir-se a uma igreja local é evangelização do mundo. Todos podemos propagar com mais eficiência o evangelho em nosso país e no exterior. Podemos fazer isso por meio de nossas palavras, e não mais somente do que palavras, mas como atitudes. Dr. Martin Lloyd-Jones disse certa vez que a maior pregação do evangelho é o seu testemunho, é o meu testemunho. O meu comportamento na escola, o seu comportamento no teu trabalho. É tão gostoso quando alguém vem até ti e diga: você é crente? Sem sequer que você diga uma palavra. Quem já viveu essa experiência? Você é crente e você volta para sua casa regozijante, porque você tem emanado o cheiro de Cristo.
Isso para a gente não tem valor, é imensurável. É muito bom a gente ouvir das pessoas que estão lá fora que a gente faz a diferença no meio de onde a gente está. E como a gente tem visto hoje em muitos lugares, ser cristão é uma prática, ou ser evangélico, vamos trocar, é uma prática muito fácil. A gente estamos vivendo dias como simpatizantes da causa. Quando Deus precisa de nós, nós o rejeitamos. Mas quando eu preciso de Deus, aí eu busco. Quando eu estou com os pés fora da igreja, eu sou como o mundo. Mas dentro da igreja, eu sou santo. E a gente tem visto pessoas que estão envergonhando o Evangelho de Deus. Com suas práticas, com suas falácias, com a sua boca, com o seu comportamento, com sua maneira de vestir. A gente tem visto isso diariamente. Amém? O terceiro passo, para denunciar evangelhos falsos. Quando interagimos com outros cristãos, mostramos ao mundo o que é realmente o cristianismo. Denunciamos a falsa noção de que os cristãos são pessoas detestáveis e cheias de justiça própria, que estão preocupadas com o fato de que alguém em algum lugar pode estar se divertindo e que creem, acima de tudo, em sua própria bondade. Esta é a maneira como muitos incrédulos veem o cristianismo. Podemos combater essa imagem falsa ao pertencermos a uma igreja que não é caracterizada por esse tipo de atitude. Essa visão tem manchado a imagem de Cristo. Infelizmente, eu tenho visto nos dias atuais pessoas que recebem algo da parte doutrinária da sua igreja e se reservam ao ponto de não mais se relacionar com outros cristãos. Quando que você foi almoçar pela última vez na casa de um amigo cristão teu? Nós não estamos dando bons testemunhos. Hoje eu estive num churrasco, e é muito bom participar desses eventos, e a gente tem que ter os olhos espirituais para toda ocasião e para todos os fatos que acontecem. Alguém que gosta de ficar numa churrasqueira? Por quê? Porque você quer ser servido, você não quer servir. Primeiro passo. E você quer testar a sua longanimidade e saber se você realmente se espelha a Cristo? Se coloque na posição de servo. Vá servir. E você vai ver se você é um cristão genuíno ou não. Aí você conta com pessoas que estão com muita fome e abarrotam o lugar e acham que você é o culpado de tudo aquilo, de não saciar a fome deles. Você ouve muitas coisas e você vê pessoas agindo como se não fosse pessoas éticas, né? Cortando fila, por exemplo, que é um mal que está intrínseco em muitas pessoas hoje, né? A corrupção não somente está lá no Congresso Nacional. Você, pelo simples fato de ultrapassar alguém e fechar alguém, você está agindo de má fé. Então não culpe aquelas pessoas que estão lá em cima. Eu não sou culpado do país estar dessa forma porque eu não votei na Dilma. Mas você é culpado também, porque você está cruzando os braços. A igreja perece. Hoje somos mais de 40 milhões de cristãos no Brasil. E olha onde o Brasil está.
é o país, acho que o terceiro país, se eu não me engano, mais corrupto da face da terra. E hoje pode ser considerado também o país mais cristão da terra. E que cristianismo é esse que a gente está vivendo? Pessoas se dizendo cristãos e agindo erroneamente todos os dias. Nós devemos estar voltados de joelho ao chão, pedindo socorro a Deus, porque Deus pode fazer algo pela nossa nação, gente. Deus pode se voltar para nós e nos ajudar. A gente está acostumado sempre a reclamar: o álcool aumentou, a gasolina aumentou, e o joelho se dobrou. Quarto passo, para edificar a igreja. Uma quarta razão por que você deve unir-se a uma igreja é cooperar na edificação ou no crescimento de outros crentes. Ou seja, eu me comprazo por ti. Eu tenho afeição pela sua pessoa. Eu tenho amor em te servir. E hoje, normalmente, a gente quer somente ser servido. A gente não olha para a causa do amigo, né? A gente é simpatizante somente. Você é simpático. Mas nós precisamos agir com empatia. Nós precisamos sentir a dor que o irmão do lado está sentindo. Porque nós somos membros de um corpo. E quando o seu dedinho mindinho dói, todo o seu corpo dói. Quando o dedão do seu pé dói, todo o seu corpo dói. Porque a sua mente está acusando que tem algo errado dentro do corpo. E a cabeça desse corpo é Cristo. E nós precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos atender às ocorrências um dos outros. Precisamos olhar para o irmão que está cativo ao nosso lado. Precisamos estender a mão e perguntar: o que eu posso fazer para te ajudar? Nós estamos indo para o mesmo céu. Nós precisamos fazer algo mais a Deus. E eu digo para você, eu estava me perguntando esses dias: Pai, por que há tantas pessoas de braços cruzados dentro da igreja, vendo tudo acontecer? Por que elas não fazem? Por que elas não se debruçam? E aí eu ouvi uma voz, não sei se dentro do corpo ou fora do corpo, mas partiu de dentro do meu coração e me diz assim: se essas pessoas não têm serventia ou não fazem nada aqui na terra, o céu não é o lugar delas. Porque se você não faz nada no reino que foi estabelecido por Jesus Cristo na terra, o que você vai querer fazer no céu? Lá não vai ter nada para fazer. Para você que não faz nada aqui na terra. A palavra de Deus diz que Deus trabalha até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E não fique você pensando que a gente vai chegar lá e vai gozar de vida eterna. Nós devemos ser ainda mais coparticipantes com a obra de Deus. Nós vamos louvar, nós vamos cantar, nós vamos ler a palavra vai se fazer presente diante de nós. E aqui na terra é somente um estágio. É um campo preparatório para a glória que é vindoura. Então, se você necessariamente não tem nenhuma ocupação dentro da casa do Senhor, aqui na terra, ou fora da casa do Senhor, no céu você não terá ocupação alguma. Então, propriamente dizendo, o céu não é o lugar para as pessoas que são desocupadas, para as pessoas que não querem estender a mão. Nós precisamos agir rapidamente. Nós vemos, através das catástrofes que estão acontecendo, Mateus 24 está se cumprindo, gente. Está se cumprindo. Terremoto, guerras, explosões de vulcões, pai matando filho, filho matando pai. Há uma desvalorização da ética. Hoje, você dizer que é um pastor ou um membro de uma igreja, você é taxado de algo, de um corruptor. E nós precisamos mudar isso. Dá tempo. Dá tempo da igreja avançar. E você, juntamente com o irmão que está do teu lado, pode agir dessa forma. A gente tem tempo ainda para poder levar mais pessoas para o reino de Deus.
Amém? O quinto passo, para a gente finalmente encerrar. De tudo isso que eu disse para vocês, nada para a nossa glória, somente para a glória daquele que se fez carne e morreu por nós. Finalmente, se você é um cristão, deve se unir a uma igreja. Porque eu pergunto para você, você pode se dizer um jogador de futebol sem sequer ter um time? Pode? Eu sou jogador de futebol. Mas qual time você joga? Eu não tenho time. Parafraseando, se você não é um membro de um corpo de Cristo e necessariamente você não é coparticipante de uma obra da qual Cristo estabeleceu, que é a igreja, e que nós somos a igreja, a gente não é coparticipante de nada. Conforme Pedro escreveu a alguns dos primeiros cristãos, mantendo-se exemplar ao vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Admirável, não é? Mas podemos dizer que Pedro ouviu bem o ensino do Senhor. Lembre que o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás no céu. Outra vez, a suposição surpreendentemente, parece ser a de que Deus receberá glória por nossas boas obras. Se isso é verdade em nossa vida espiritual, como indivíduos, não devemos ficar muito surpresos de descobrirmos que isso também é verdade em nossa vida espiritual, como um corpo de crentes. Deus tenciona que a maneira como amamos uns aos outros nos identifique como pessoas que seguem a Cristo. Lembrem-se, essas palavras de Jesus: no novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O primeiro mandamento, anterior a esse, amai-vos uns aos outros. E Jesus, sabendo que o nosso amor é inconstante, ele se coloca como a palavra de amor e o próprio amor, e diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ele nos amou. Então, se Cristo faz algo por mim, por que não faço algo para o meu próximo? Porque se para Deus o meu próximo também faz parte do corpo. Eu preciso do meu braço direito para usar o braço esquerdo. Você precisa do seu irmão da direita para seguir à frente, seguir adiante. A gente precisa viver comumente de um só corpo, uma só mente, não se degladiando dentro da casa de Deus, cada um com um pensamento e achando que com as suas verdades vai seguir adiante. Nós precisamos pensar como Cristo pensou, porque Ele é o cabeça. Devemos agir como Ele age, porque eu gosto muito de uma ilustração que diz assim: para que você faça barulho é preciso mais do que um instrumento, mais do que uma pessoa, mais do que uma voz. E essa ilustração diz assim: eu posso fazer barulho com um dedo só? Vocês estão escutando o que eu estou batendo aqui? Eu posso fazer barulho com 2 dedos? Eu posso fazer barulho com 3 dedos? Vejam que o barulho está aumentando. Eu posso fazer barulho ainda mais com 4 dedos? E eu posso fazer muito mais barulho com todos os dedos. Nós não somos um só nessa terra. Nós precisamos uns dos outros para que a glória de Deus seja manifestada aos homens cativos. Somente com a nossa união nós chegaremos à redenção e à vontade de Deus para com os gentios que estão lá fora. Nós precisamos nos unir aqui dentro, como um corpo de Cristo,
como soldados de Cristo, e guerrear as hostes espirituais que estão lá fora. Somente assim, com individualidade, a gente não chega a nenhum lugar. A nenhum lugar. A gente precisa agir e precisa ser logo, precisa ser rápido. Porque Jesus, a gente sempre ouve que Ele está voltando, e ainda mais agora, pelas evidências, a gente sabe que Jesus está voltando. E a gente precisa abrir os nossos olhos espirituais para tudo isso que está acontecendo. Eu não posso agir como Pilatos agiu, lavando as mãos, né? Eu não tenho culpa do sangue. Mas ele propriamente poderia agir a favor de Jesus e não agiu. Então, quando nós cruzamos os nossos braços, deixamos que a obra do Senhor se desfaleça, porque eu não me comprazo por aquilo que está acontecendo, querendo ou não, eu sou co-participante daquilo que está acontecendo de ruim. Então eu posso pagar por esse pecado também. Nós precisamos ser ouvintes da palavra e praticantes da palavra. Porque ouvir é muito fácil, mas praticar, a gente precisa da ajuda diariamente de Jesus. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. E quero dizer algo que Deus colocou no meu coração, que desde o dia que eu me adentrei aqui, eu senti um amor muito grande por um irmão que até mesmo eu não conheço, mas já havia visto em alguns lugares, que é você que é de camisa rosa. Isso. Deus tem pressa de fazer algo na sua vida, e você precisa estar firme. Você precisa voltar, se colocar no perfil de um varão valoroso, vestir o capacete da salvação, a couraça da justiça e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu quero cooperar para o crescimento da obra. Deus tem olhado para você e quer a sua cooperação. Não fique olhando as coisas acontecerem ao seu redor. Seja um agente de Deus. Agente. Vá, bata, derruba muros, derrube muralhas, em nome de Jesus. E eu quero te presentear com uma Bíblia. Essa Bíblia que eu adquiri com uma grande bênção, né? Que o meu amigo Lucas não quis comprar e eu comprei porque ele achou que era um site falso, né, Lucas? E é uma Bíblia maravilhosa. Ela tem o dicionário hebraico e grego e vai te ajudar diariamente. Só que você tem que se debruçar aqui diariamente. E não somente debruçar, viver o que está aqui dentro. Diariamente. Deus conta com você. E não somente com você, com todos que estão aqui. Porque Ele é neófito na fé. Ele precisa de cada um que está aqui já há muito tempo. E vocês precisam ser co-participantes do corpo de Cristo, ajudando uns aos outros, amando uns aos outros. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Seja Deus.